Olá, eu sou a Natália Santos e hoje nós vamos falar sobre a Lei Estadual 15.366 de 2019. Essa lei proíbe a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifício, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro, ruidoso, no estado do Rio Grande do Sul, além de dar outras providências. Inicialmente, nós vamos tratar dessa lei, resumidamente, depois de alguns conceitos trazidos pela legislação, a atual limitação dela e a importância à sociedade. Ela tem origem em projeto da deputada Luciana Genro do PSOL, foi sancionada em novembro de 2019, tem aplicação no âmbito do estado do Rio Grande do Sul e, como já mencionado, ela proíbe o uso de fogos de estampido de artifício com ruído que ultrapassem os 100 decibéis a uma distância de 100 metros de sua soltura. Bom, de acordo com o artigo 1º, ficam proibidas queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso que ultrapassem os 100 decibéis à distância de 100 metros de sua deflagração ou soltura no estado. O parágrafo único do artigo 1º, ele excetua os fogos de vista, que são aqueles de efeitos visuais que não têm estampido, e também aqueles dispositivos de uso moral e sonoro que são de utilização de autoridades policiais em prol da segurança pública. Bom, o artigo 2º trata da sanção relativa ao descumprimento e estabelece que a multa será de 102 a 512 unidades de padrão fiscal e que a aplicação dessa multa vai variar conforme a quantidade de fogos utilizados. Determina ainda que, em caso de reincidência, o indivíduo deverá pagar o dobro da multa estipulada. Determina que, para os efeitos dessa lei, a reincidência é um período inferior a 30 dias. Então, se uma pessoa solta novamente fogos de artifício, fogos de estampidos, num período de 30 dias da soltura da primeira vez, ela vai pagar o dobro do valor que ela teria que pagar se ela não tivesse reincidido. E determina ainda, o parágrafo único, que os valores vão ser destinados para o Fundo Estadual de Saúde. Bom, o artigo 3º determina que as despesas decorrentes da execução da lei necessitarão de dotação orçamentária, porque para a aplicação de qualquer lei é necessário dinheiro, verba pública, e determina o artigo 4º que o Poder Executivo vai regulamentar a lei no prazo de 90 dias contados da sua aplicação. Bom, é necessário trazer alguns conceitos para melhor entender a lei. Fogos de artifício e fogos de estampido foi uma dúvida que surgiu inicialmente quando eu fui ler a lei em relação a o que seria um e o que seria o outro. Então, fogos de artifício são explosivos dotados de um pavio para iniciar a combustão. E a combustão provoca a rápida ascensão de um foguete que a certa altura explode violentamente. Já os fogos de estampido, na verdade, são uma categoria dos fogos de artifício. E ali se enquadram aqueles que têm mais de 20 centigramas de pólvora. Em relação à unidade de padrão fiscal, que a gente mencionou lá na questão da multa, ele é um indexador cujo valor varia conforme o estado, é um indexado cobrado pelo estado, e ele é atualizado anualmente pela Receita Estadual. Se eu não me engano, no ano de 2020, no Rio Grande do Sul, é R$20 e pouquinho. Então, vamos supor, se foi estabelecida uma multa de 102 unidade padrão fiscal, 102 vezes esse 20 e pouquinho, e aí vai dar uns 2.000 e pouco de multa. Bom, a atual limitação dela acontece em alguns sentidos, né? Então, o artigo 4º determina que o Poder Executivo vai regulamentar a lei no prazo de 90 dias, só que essa regulamentação ainda não aconteceu. Então, ela precisa de regulamentação para ser aplicável, né? Para serem determinadas algumas questões necessárias. Como, por exemplo, questões de dotação orçamentária e aplicação da lei, a proporção da multa de acordo com a quantidade de fogos. Então, isso já deveria ter acontecido desde fevereiro e ainda não aconteceu. Acho que em aula foi comentado alguma coisa, né? Acho que um colega perguntou, mas no final do ano, aqui em Santa Maria, o Clube Dores soltou fogos. Sim, não tem aplicabilidade ali ainda, né? Ela foi desrespeitada? Foi, mas ela ainda não pode ser aplicada no sentido de impor uma determinada sanção, que é a multa.
Bom, importância na medicina veterinária. A gente sabe que os animais sentem medo, ansiedade, muitas vezes os fogos de artifício provocam ataques de pânico, síncope, convulsão, fuga, lesão, traumas, e a gente já viu aí em patologia choque neurogênico, né, morte por choque neurogênico. Ainda falando sobre a importância, além dos animais, né, nós temos 2 milhões de idosos no Rio Grande do Sul, aproximadamente, 650 mil crianças de 0 a 4 anos de idade, que são a categoria ali mais afetada, né, pela questão dos fogos de artifício. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 10 milhões de animais de estimação, e aí tem uma estimativa a mais, porque na verdade inclui peixe, né? Então, assim, é menos que isso, mas é bastante animal de estimação. E além disso, essa foi uma estimativa que eu fiz, então não é muito confiável, né? É tipo uma estimativa da estimativa de que nós teríamos aqui no estado mais ou menos 100 mil autistas, porque o Central of Disease Control and Prevention tem um trabalho que diz que seria um autista a cada 110 pessoas, mas assim, isso é um trabalho de um outro país, é uma outra realidade, né? Então não dá para considerar muito. Bom, então essa lei, ela significa uma vitória em defesa das pessoas com autismo, das crianças pequenas, idosos, animais que sofrem muito com o barulho dos fogos, mas a gente não tem uma perda do momento de celebração por causa disso, veja que segue permitido o espetáculo de luzes com fogos silenciosos. Obrigada pela atenção. A lei realmente é muito curtinha, não tem muito que ser dito, tentei ser o mais breve possível. Agradeço aí pela atenção de todos. Obrigada.